Tá. Estamos Não, ouvindo. o Swedenborg, só fazer uma pequena correção, ele, na verdade, nasceu no final do 17. Ele nasceu em Isso. 1688, mas a obra dele foi construída no século XVIII, né? A Isso. partir de 1910, quando ele tinha 22 anos, ele já empreendeu as suas primeiras viagens para a Europa, né? Para conhecer grandes celebridades. Ele, por exemplo, ele conheceu aquele famoso astrônomo do cometa de Halley, né? Chamado, acho que é Edward Halley, se não me engano. Eduardo E Halley. isso, e ele então, já naqueles primeiros tempos, ele desenvolveu uma teoria para determinar a longitude da Terra, a latitude e a longitude da Terra a partir da Lua, né? E ele apresentou depois, mais tarde, essa teoria dele para a Academia Sueca, que aprovou e publicou, né? E assim depois ele fez várias viagens para a Europa, né? Enquanto ele estava estudos científicos, mais especialmente sobre a química, física, matemática, mineralogia. Depois, mais tarde, ele com o desenvolvimento, na medida que ele foi se aprofundando nos seus estudos científicos, ele sempre tinha um desejo sincero de buscar o que era a alma no homem, né? Ele queria determinar, ele queria descobrir, né, aonde exatamente habitava a alma, se era no cérebro, se era no coração, né? Se era então ele queria saber o que é exatamente a alma, porque a alma é o que dá a vida para o homem, né? E durante esse período em que ele foi desenvolvendo esses estudos, ele partiu para da anatomia, né? Ele inclusive participou de dissecações com grandes anatomistas da Europa, né? E depois ele fez tratados de fisiologia, psicologia, filosofia, né? E por último também de teologia, porque ele sempre partia do princípio de que o desenvolvimento de todas as coisas no universo eram regidos por uma inteligência superior, que ele reputava como sendo o divino, né? Então ele sempre, isso, aliás, era uma característica dos grandes cientistas desse período, que eles não dissociavam ainda a ciência da religião, né? Tinha muitos cientistas consideravam, né, a ciência como um meio de se descobrir as maravilhas da criação de Deus, né? Depois, gradativamente, houve a separação, né, entre a ciência e a religião. Mas, enfim, a partir desse momento em que ele começou a se aprofundar mais nessas questões, ele chegou até um certo momento em que ele recebeu uma visão espiritual, né? Ele foi aberto o olho interior dele, e ele então recebeu uma visita do Senhor Jesus Cristo dizendo que ele seria o portador para uma mensagem do Senhor para a humanidade, no qual ele então esclareceria aquilo que nós estamos estudando, por exemplo, com o pastor Cristóvão, que é o sentido interno da palavra, né? E também a verdade, a doutrina da verdade genuína, que o pastor Cristóvão também explicou no sábado anterior. E também, nesse mesmo dia em que ele recebeu essa visita, ele foi aberto o olho espiritual e ele pôde enxergar e ouvir, né, ter experiências diretas no mundo espiritual. Foram abertos a visão espiritual para o que era o céu, o que era o inferno, o que era o mundo dos espíritos. E ele então compreendeu que o céu não é simplesmente um lugar onde se vai, mas é um estado interior correspondente às afeições e aos pensamentos que a pessoa desenvolveu em sua vida, aqui nesse mundo. E o inferno
é o oposto, né? Porque é a negação do divino e a negação das leis que regem a palavra, que são resumidas, né, na segunda tábua dos mandamentos: não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não cometer perjúrio, não cobiçar as coisas dos seus semelhantes. Então, a partir de então, ele passou 5 anos da sua vida, ele abandonou todas as ciências, né? Porque ele viu que a ciência natural, no qual ele procurava responder essa questão sobre a alma, jamais poderia responder essa pergunta, mas que isso seria respondido por revelação. Então ele se debruçou durante os 5 anos seguintes sobre a palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, a partir das línguas originais, hebraico e grego, onde ele então passou a perceber que existia uma linguagem cifrada e que essa linguagem parabólica, né, trazia um sentido dentro do outro, no qual a ciência das correspondências ia fazer uma inter-relação entre as coisas espirituais, né, que estão no mundo espiritual, que é o mundo das causas, e as coisas que estão no mundo dos efeitos, que é o mundo natural. E ele então descobriu que todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as nuvens, as estrelas, os mares, as árvores, os animais, né, as plantas, os animais, os minerais, têm uma ligação correspondencial com todas as coisas que estão no mundo espiritual. E elas então, e a palavra de Deus foi construída com essa relação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Pois a palavra de Deus não foi escrita somente para os homens no mundo, mas ela foi escrita para os homens espirituais que estão no mundo espiritual, que se transformaram em anjos. Então, a palavra tem um duplo e até um triplo significado, porque ela se refere, por exemplo, no sentido natural, aos históricos, aos proféticos, às parábolas, né, e as poesias que estão ali na palavra, e que no mundo espiritual elas desvendam a glorificação do Senhor num sentido mais elevado, né? Conta a trajetória da vinda do Senhor ao mundo e também o desenvolvimento da sua igreja e da reforma e da regeneração do homem. Então, o Swedenborg construiu essa doutrina baseado em tudo que ele aprendeu diretamente do Senhor, nem de espírito, nem de anjo, ele recebeu diretamente do Senhor. Então, a obra que nós apresentamos, né, e que o pastor Cristóvão, que é o palestrante do sábado, é o tradutor diretamente do latim, é uma obra que não é nossa, propriedade da nova igreja, é uma obra que vem do Senhor para nós. E ela representa aquela visão que João teve, como a Jerusalém espiritual que desce do céu, como uma noiva ataviada para o seu esposo, representando a doutrina que vem de cima, né, que vem do mundo espiritual, diretamente para que o homem possa plantar as sementes de uma nova igreja, porque essa igreja que está baseada, por exemplo, numa trindade de pessoas, né, baseada em heresias que foram formadas através do Concílio de Nicéia, né, ela é uma igreja que tem hoje ainda uma estrutura monumental, ela tem uma estrutura externa, mas internamente ela não tem mais verdades e não tem mais bens. Não tem mais a caridade necessária para que a igreja seja realmente uma igreja espiritual. Então, nós estamos aqui não para criticar e apontar os erros dessa igreja, mas para apontar uma nova realidade, né? Uma nova possibilidade, uma nova doutrina que vai retirar o homem daquela crença infantil em que ele foi colocada e vai trazer uma racionalidade
uma elevação intelectual de uma igreja que pode ser entendida a partir de pontos racionais. Então, isso é uma síntese, né, do que Swedenborg trouxe para a humanidade.